Se você e seus amigos estivessem procurando um filme slasher perdido no tempo e acabassem sendo caçados por um psicopata mascarado, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos tentando escapar vivos desse local macabro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Babyface em Colinas de Sangue. Em 1982, o diretor de cinema Wilson Concanon criou o seu único filme lançado, As Colinas de Sangue. Só que por conta do sadismo e do conteúdo explícito e gráfico, o filme foi retirado dos cinemas rapidamente. Todos os prints desse filme foram banidos, e por alguma razão macabra, nenhum dos integrantes do elenco foram encontrados. Por anos, historiadores do cinema procuraram por vestígios do filme, mas tudo que restou foi um trailer assustador, tornando o filme uma lost media. Anos mais tarde, conhecemos Tyler, um cinéfilo que era literalmente obcecado pelo filme Colinas de Sangue. E o cara estava há meses tentando encontrar vestígios desse filme em qualquer lugar da internet, assistindo o trailer diversas vezes, onde podemos ver que um assassino mascarado chamado de Babyface finalizava todos os personagens apresentados. A sorte do rapaz é que seus contatos acabam encontrando Alexa, a filha de Wilson Concanon, que aparentemente estava presente nas gravações, o que deixa o rapaz super empolgado com as chances de saber a verdade por trás daquele filme. Nesse momento, Serena, a namorada de Tyler, aparece chamando o cara para dar uma relaxada, mas eu acho que o Tyler tá fazendo um voto de castidade, porque ele se recusa a ir para a cama, falando que queria ficar ali mais um pouco. E pelo jeito, não é a primeira vez que a garota fica só na vontade. No dia seguinte, ele se encontra com seu amigo Lalo, e conta que estava planejando fazer uma viagem para descobrir a verdade por trás desse filme, pois queria saber o que tinha de tão impactante nele a ponto de ser excluído da sociedade, e até estava pensando em fazer um documentário revelando a verdade para todos. Obviamente, o Lalo se recusa a fazer parte disso, mas depois de horas desse chato do Tyler falando sobre a história do cinema, ele acaba aceitando participar dessa loucura, e a minha teoria é que ele fez isso pro Tyler calar a boca, e eu não julgo, pois faria o mesmo, porque se pensar num cara insuportável, esse cara que você pensou vai ter medo do Tyler. Seguindo as informações dadas pelo seu contato, Tyler procura pela Alexa em um clube de strip, e eu acho que ele não contou a sua namorada pra onde ele ia, né? E preferiu pedir para o Lalo ficar distraindo a Serena em casa vendo um filme com a garota, os dois sozinhos. E não demora muito para a Serena reclamar sobre como o Tyler queria que eles fossem para o meio do nada atrás das colinas sangrentas, para serem ajudantes do cara cuidando do som e da câmera, e o Lalo segura a mão da Serena dizendo que ficaria tudo bem, e que se os dois não fossem, o Tyler iria sozinho. E digamos que a Serena não vai ficar mais à vontade, porque essa segurada de mão aí foi o suficiente para rolar um clima seguido de uma relaxada cabulosa. E eu nem sei se dá pra culpar a garota, já que o idiota do Tyler tá num clube de strip enquanto isso aí tá rolando. Bom galera, antes de tudo, só pra avisar pra vocês que esse vídeo aqui foi escolhido pelos membros do canal em uma enquete. Então se você quer ter a chance de escolher os próximos vídeos, cogite virar um membro sobrevivente para votar nas enquetes, ou um membro derrotador para ver os vídeos antes de todo mundo. Agora falando do Colinas de Sangue, se realmente todos os integrantes do elenco desapareceram após serem gravados tendo mortes muito violentas dentro do filme, pode ser que estejamos lidando com um filme snuff. E pra quem não sabe o que é exatamente um filme snuff, é basicamente uma gravação de tortura ou finalização real, que geralmente são vendidos em mercados clandestinos, ou encontrados em supostas páginas secretas na famosa Deep Web. Supostamente, essas coisas seriam gravadas para chocar o público, que teria interesse em ver como uma pessoa perde a sua vida na realidade. Ou seja, é feito para gente muito doida. É claro que nesse início, estamos apenas teorizando sobre os acontecimentos, já que não temos muitas informações sobre o filme Colinas de Sangue. Porém, o fato de que todos os atores que gravaram essas tais cenas desapareceram misteriosamente sem deixar qualquer rastro, pode indicar que eles foram finalizados de verdade, o que explica esse filme ter sido banido e apagado da existência, já que é proibido por lei exibir mortes reais em lugares como cinemas. Afinal de contas, existia um filme tão violento pra época que foi amplamente criticado pela forma como ele abordava a violência, que foi o Massacre da Serra Elétrica, mas nem por isso o filme foi banido ou apagado. Então, de fato tem alguma história bizarra por trás disso, e essa aqui não vai ser a primeira coisa parecida com o Massacre da Serra Elétrica que vocês vão ver por aqui. Caso o Tyler queira chegar mesmo ao fundo dessa história, ele deveria primeiro tentar encontrar os familiares e os amigos dos atores que desapareceram, já que eles devem ter informações relevantes sobre o sumiço dos atores, ou do filme em questão. E falando em investigação, será que a polícia não foi atrás de saber por que meia dúzia de pessoas desapareceu depois de gravar um filme onde eles eram mortos? O diretor, que parece ter sido um dos poucos sobreviventes, deveria ter sido caçado pelos oficiais e investigado, pois é bem estranho que o maior responsável da obra também seja o único que continuava vivo. Enquanto Lalo e Serena colocavam uma coroa de chifres bem merecida na cabeça do Tyler, ele tá lá no clube de strip pedindo para falar com a Alexa. Só que os donos do local enviam a garota, achando que o rapaz queria seus trabalhos, se é que vocês me entendem. E ao invés de avisar que veio ali só para conversar, o Tyler espera a menina tirar a roupa para falar, o que só reforça a minha tese de que ele merece aquele par de chifres. Então depois de 5 minutos de dança, ele fala que veio ali pois queria saber das Colinas Vermelhas, mas a Alexa avisa que as pessoas para quem ela trabalha viam tudo nas câmeras, pedindo que o cara lhe encontrasse lá fora em alguns minutos. Mais tarde, a jovem entra no carro e começa a cheirar pó de plim-pim-pim, mandando o Tyler dirigir até sua casa, sem perceberem que estavam sendo seguidos. Chegando lá, o Tyler encontra um dos pôsteres originais do filme que ele tanto quer ver, e começa a fazer algumas perguntas sobre o filme para Alexa, que fala não saber muito e começa
se injetar tóxicos na veia enquanto conversava com o Tyler. E ela diz que o seu pai falava sobre não se criar filmes, e sim sacrificar tudo por eles, e viver a experiência como eles proporcionam. Só que quando a substância bate, a jovem começa a pensar que Tyler estava ali porque queria alguma coisa dela, e até se oferece para relaxar antes que a onda passe. Porém, o Tyler se recusa, dizendo que iria ajudá-la em troca da verdade sobre o filme macabro. Com isso, ele liga pro Lalo, o talarico, que estava dormindo na cama com a sua namorada, e pede para eles se prepararem, pois em alguns dias iriam atrás do filme. Com isso, Lalo revela a verdade para Serena, dizendo que o Tyler iria passar alguns dias com a filha do Concannon. Então a moça diz que pelo menos não se sentiria culpada de botar os chifres na cabeça dele. Mas agora, falando do Tyler, vocês devem ter achado que ele é um cara lúcido e legal por ter se recusado a relaxar com uma garota dopada, né? Mas isso tudo vai embora, já que a ajuda dele é praticamente sequestrar a garota que ele acabou de conhecer e manter ela em cativeiro na própria casa por dias, para não ter acesso a tóxicos e se curar dos seus vícios, para depois ajudar ela a achar o filme que ele tanto quer. Mas fica aí pra vocês julgarem se o cara tá ajudando ou não, porque eu duvido muito que ele faria isso se a garota não tivesse algo pra dar em troca. Então, depois de semanas sofrendo com ansiedade, pânico e sintomas de abstinência, que facilmente poderiam ter feito ela surtar e cometer alguma atrocidade contra si mesma ou contra o Tyler, ela acaba se recuperando. E eu acho que ela também desenvolveu uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque ela aceita ajudar o cara mesmo depois de tudo que passou. Com isso, o Tyler chama seu amigo talarico e a namorada infiel para gravarem um documentário, fazendo algumas perguntas sobre o filme. Mas a Alexa parece que realmente não sabia muito sobre aquilo, pois era muito pequena e seu pai não lhe mostrou o filme pois dizia que não era para crianças. Ok, essa aqui é a pior equipe que eu já vi. Tem um talarico, uma infiel e uma ex-viciada, além de um cara obcecado que faria qualquer coisa para ver essa porcaria de filme. Eu já procurei alguns filmes ruins para fazer aqui no canal, e geralmente é só vasculhar uns cantos aí que dá pra achar. E caso eu não ache, é melhor deixar pra lá do que se meter nesse tipo de coisa, né? Afinal, a chance de ninguém se lembrar desse filme aí é gigantesca, já que se passaram bons anos. Então, a chance de ninguém se lembrar dessa porcaria pra ele ganhar algo com o documentário é muito grande. Por isso que o Tyler com certeza é insano, porque sequestrar uma desconhecida e mantê-la em cativeiro privado, mesmo que seja na casa da pessoa, ainda é um crime, galera. Fora que é muito estranho que nenhum vizinho desse hotel barato tenha ouvido os gritos da Alexa, já que essas paredes aí não devem ser conhecidas por ter um bom isolamento acústico. Além disso, o Tyler definitivamente não tem o conhecimento correto para cuidar de um dependente químico. Isso porque a dependência química não é algo fácil de se lidar, já que quando falamos de abstinência, principalmente abstinência forçada, no qual o paciente tem um corte muito brusco do vício, isso pode gerar não só problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e crises nervosas que levam o viciado a cometer atos hediondos, como atacar os seus cuidadores, que no caso aqui seria o Tyler. E isso porque eu ainda nem comentei os sintomas físicos, como vômitos, dor de cabeça, tontura e até mesmo alucinações em casos mais graves. E sem um amparo médico correto, o paciente pode até sofrer convulsões e desidratação severa. Ou seja, não é tão simples quanto o Tyler acha. Então ele poderia acabar finalizando a Alexa ao invés de ajudá-la. E se o Tyler achava que a Alexa iria querer ajudá-lo depois de ser praticamente torturada dessa forma, ele é maluco. Eu acho que o rapaz não levou em consideração esse fato. A sorte dele é que a Alexa parece ter desenvolvido uma síndrome de Estocolmo, que é basicamente uma síndrome onde a vítima se apaixona pelo sequestrador. Isso acontece pois o cérebro transforma o medo e a ansiedade em paixão para se proteger do trauma, que muitas vezes pessoas em situações de cativeiro acabam sofrendo. É quase um método de defesa passiva na nossa mente, mas é até divertido ver o clima gostoso que essa viagem vai ficar depois de tudo isso, já que só tem pessoas peculiares no carro. Após o fim das gravações, Serena confronta seu namorado, dizendo que ele some por dias para morar com uma loira bonita, e que ela não estaria fazendo tudo aquilo caso não se importasse realmente com o Tyler, pois tinha conversado bastante com o Lalo sobre isso. E eu sei bem a conversa que você teve com ele, hein? E o Tyler entende um pouco do que pode ter acontecido. E aí ela tem a cara de pau de falar que não rolou nada entre ela e o talarico, e sugere que o Tyler deu uma relaxada com a Alexa, mas o cara nega isso. E aí os quatro vão para a estrada procurando a tal cidade misteriosa, onde o filme supostamente foi gravado. Só que como sempre, esse tipo de cidade não aparece em lugar nenhum no mapa. E o Tyler fala que isso é normal, até que ele é interrompido por Lalo, que começa a contar que tudo que o grupo estava fazendo, indo pro meio do nada, desarmados, para encontrar a história de um caipira que poderia finalizar todos sem poderem se defender. E é exatamente o que acontece em filmes de terror. Eu acho que isso aqui é um pouco irônico, né? Porque nós sabemos o que vai acontecer aqui. Afinal, quem dá uma relaxada nesses filmes nunca fica vivo para contar história. Alguns quilômetros à frente, o grupo para, pois a Alexa precisava fazer um xixizinho. Enquanto isso, o Lalo fica conversando com seu amigo sobre o Wilson Concannon, descobrindo que o diretor de cinema havia batido as botas misteriosamente há 10 anos atrás. Porém, o que eles realmente queriam era chegar até a casa onde ele faleceu, pois lá o Wilson pode ter guardado uma cópia do seu único filme. Em paralelo, a Alexa para o que estava fazendo, mas quando iria voltar para o carro, a jovem encontra uma boneca quebrada no chão, tendo alguns flashes de memória sobre o seu passado, onde o Babyface fazia uma chacina ao seu redor. Porém, antes que pudesse se lembrar mais, ela vê o mascarado a poucos metros dela. Mas antes de ser atacada, Tyler aparece
aparece se perguntando o que estava acontecendo. Porém, devido a tudo que a moça estava passando, ela não fala nada sobre seus traumas. Só que ao longe, podemos ver o psicopata filmando tudo o que acontecia, como se estivesse fazendo um novo filme macabro. Enquanto o Tyler ia socorrer a sua amiga, Lalo fica conversando com a Serena no carro, perguntando se seu amigo já não tinha desconfiado do que aconteceu. Porém, a garota fala que o Tyler parecia um cavalo com viseiras, e só via aquele maldito filme na sua frente. E bom, a parte do cavalo fui eu que falei, não ela. Mas ela disse algo parecido sem ofender tanto o coitado do corno. E aí o Lalo tenta consolar a menina, que pede para ele não fazer isso, pois aquela relaxada foi um lance de apenas uma noite, o que deixa o Lalo meio abatido. E cá entre nós, eu acho que esse rapaz aí é um partido bem melhor do que o Tyler. Fora o fato dele ser um talarico, pelo menos ele não vai deixar a garota para ficar vendo filmes de terror na madrugada. E pro espertinho que pensar isso aí nos comentários, não, eu não sou assim. O grupo segue caminho até que vem algo que deixa o Tyler extremamente empolgado, pois eles encontram um posto de gasolina que estava presente no filme. Com isso, eles vão falar com a dona do local, que conta ter ajudado o Wilson com o seu projeto, pois ela deu a ele todo o sangue do matadouro, pois no filme usaram sangue de verdade para fazer as cenas. Com isso, a velha reconhece Alexa, dizendo que via a garotinha andando com seu pai de carro pelos arredores. E essa frase faz a jovem se lembrar que seu pai guardava os rolos de filme no porta-malas do carro. Portanto, ainda tinha uma grande chance de existir uma cópia para que os jovens pudessem assistir. Ok, parece que a nossa teoria sobre Colinas de Sangue ser um filme snuff estava correta mesmo, já que em diversos momentos podemos ver o assassino gravando as coisas escondidos, sem os nossos protagonistas saberem. Claro que eles não tinham a mínima ideia disso, e nem tinham como saber, né galera? Mas pelo menos agora, a gente tem uma noção melhor do porquê esse filme foi banido. Porém deve ter algum maluco que gravou a tela do cinema, ou esse filme pode estar postado em uma página obscura da Deep Web, pois dizem ser comum encontrar essas coisas por lá. Além disso, pessoal, é muito estranho que a Alexa tenha esquecido tudo que viveu junto com seu pai, e também as gravações do filme. Isso pode indicar um possível trauma, que reforça ainda mais a tese de que tudo foi um filme snuff. Essa questão do trauma pode ser tão prejudicial ao cérebro humano que pode causar danos neurológicos reais, principalmente na parte do hipocampo, que é onde as memórias são armazenadas, fazendo com que a pessoa esqueça de um momento em sua vida, de partes específicas que envolvem o trauma ou até a sua vida inteira. Porém, parece que aos poucos, a moça está recobrando as lembranças, então ela devia ao menos tentar avisar os seus amigos das coisas que se lembrava, pois todos podem estar correndo um grave perigo ali. E galera, vamos comprar essa pira aí de caçar um filme perdido. Então, tendo conhecimento sobre filmes de terror e que ir para locais isolados pode ser perigoso, dito isso, é impossível morar nos Estados Unidos e não ter pelo menos uma arma para levar nessa viagem. Eu estaria tão equipado para essa viagem aí, que eu ia parecer um mercenário de tanto armamento que eu levaria, só para o caso de realmente ter algum maluco na floresta querendo emboscar o grupo, sem contar que eu não acamparia de forma alguma em um lugar desses. Se realmente foi filmado algo assim por ali, eu dormiria no carro com alguém de vigia e revezaria para evitar qualquer surpresa, afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar. Em seguida, a dona do posto chama um cara que assistiu o filme original no drive-thru local, então o Sony conta que o filme era bizarramente violento, mas o drive-thru foi fechado depois que aconteceu um assassinato no local. Ao saber disso, o Tyler fica ainda mais intrigado que antes para saber a verdade. Então os amigos dirigem até a floresta onde o filme do Wilson foi gravado, para passarem um tempo no local e encontrarem a casa onde ele guardava o tal rolo do filme. Aí o Tyler pergunta quem foi o ator do Babyface, e a loira revela que era um dos moradores locais, um rapaz do campo que parecia ter certos transtornos psicológicos. Porém o pai dela não parecia se importar muito com isso, pois de acordo com ele, quanto melhor a pessoa fingisse ser um assassino maluco, melhor o filme iria ficar. Chegando no local, enquanto tiravam as malas, o Lalo revela que tinha trazido uma arma para se defender, além de ter trazido alguns sinalizadores para o caso das lanternas pararem de funcionar, e conferiu para ver se os celulares tinham sinal. E impressionantemente, eles tinham. Portanto, o cara estava preparado para não ser finalizado. Mal sabe ele que o Babyface estava à espreita, apenas esperando para atacar. Mais à frente, Alexa começa a conversar com Serena, perguntando se Tyler era o namorado dela, pois o cara lhe ajudou demais, e se realmente os dois namoravam, ela era uma garota de sorte, porque o Tyler era um bom rapaz. E eu não sei onde que te sequestrar e te manter presa em um motel barato ia ser bom, sem contar que o cara é um namorado super ausente, né? Mas talvez os padrões dessa aí estão bem baixos. Enquanto se aprofundam na floresta, o grupo acaba encontrando o que pareciam ser partes de uma caixa torácica espalhada pelo chão. É aí que o Tyler reconhece o local, que foi onde gravaram a cena onde o Babyface pendurou uma garota em várias árvores, usando elas como ganchos, no que parecia uma armadilha de jogos mortais. E aí, quando tudo foi solto, o corpo dela literalmente foi partido em pedaços pelas árvores. Com isso, Alexa recupera mais algumas memórias das gravações, se lembrando de que tudo isso realmente aconteceu com um dos atores. Mas ao invés de contar isso para os seus amigos, a jovem apenas diz que não queria mais fazer parte daquilo, pois estava com vontade de ir embora. Só que obviamente esses três malucos não a escutam e decidem que era hora de se aprofundar ainda mais na mata, pois estavam muito perto de encontrar a verdade. Bom, a polícia desse universo realmente não está a fim de trabalhar, porque além do desaparecimento dos atores, parece ter ocorrido um assassinato de telespectadores também. Até agora, tudo sobre esse filme parece um mistério, mas podemos ter a certeza de que as pessoas por trás desse projeto são psicopatas insanos. Isso porque o Wilson Concannon parece ter pego uma pessoa com transtornos mentais para atuar como Babyface, o que é extremamente preocupante, já que pessoas com certos distúrbios, como a esquizofrenia, por exemplo, podem ter uma intensa dificuldade em distinguir
número fictício da realidade. Portanto, colocar alguém nessas condições para atuar como um serial killer, caso ele não esteja fazendo um tratamento adequado, pode fazer com que o ator pense que realmente é um assassino e saia por aí finalizando pessoas, que inclusive pode ser o que está acontecendo agora. E o Tyler e os seus amigos não deviam tocar em partes de corpos decompostas. Isso porque, além de pegarem uma doença, os amigos podem estar contaminando uma cena de crime, espalhando digitais e estragando evidências de DNA que podem encontrar não só o dono daqueles ossos, como o responsável por finalizar aquela pessoa. O correto a se fazer já nesse ponto seria se afastar daquela zona e chamar a polícia imediatamente para que eles pudessem investigar o local, com os equipamentos certos. Mas eu duvido que essa galera aí tem que ir para entender o que estão fazendo. Quanto ao Lalo, de fato o garoto está certo em trazer uma arma para o local. Afinal, mesmo se não tiver um assassino com máscara de boneca nos arredores, ainda pode ter animais selvagens perigosos. Se bem que ainda faltou seguir uma das regras, que é avisar pessoas importantes para onde você está indo, para que elas possam enviar ajuda caso necessário. Ao anoitecer, o grupo se senta em volta de uma fogueira para descansar, pois ainda faltavam algumas horas de caminhada até chegar na casa onde o Wilson faleceu. Com isso, o grupo pergunta para Alexa qual era a história do Babyface, e ela conta que, de acordo com seu pai, era um menino que nasceu de uma mãe abusada por um caçador. Envergonhado com o que aconteceu com a sua esposa, o marido dela trancou a criança no porão, pois não conseguia olhar para o seu rosto. Traumatizada e com possíveis transtornos mentais devido à forma animalesca que era tratado, a criança cortou o próprio rosto, substituindo por uma face de boneca, para que assim o seu pai pudesse lhe amar. Só que isso não deu certo. Então a criança enlouqueceu de vez e começou a finalizar todos. Tyler até pergunta sobre a cena do armazém, onde o assassino colocava os corpos de suas vítimas em uma dispensa com ganchos para devorar depois, indicando que o mascarado era canibal. Porém a jovem fala que não se lembra de nada disso. Mais tarde, enquanto todos dormiam, Tyler para checar as gravações do dia, percebendo uma estranha figura muito semelhante ao Babyface espreitando da mata. Porém, antes que pudesse raciocinar o que estava acontecendo, já que esse não é o forte do cara, a Alexa se aproxima, e junto eles veem Serena abraçando Lalo enquanto dormiam. Só que o Tyler conta que isso não era uma surpresa, pois já desconfiava disso há algum tempo, e além de corno, ele ainda é conformado. Porém, para tentar ajudar o rapaz, Alexa pega a câmera, perguntando qual é a real razão do garoto querer tanto encontrar aquele maldito filme. É aí que o cinegrafista revela que era algo que sentia como sua missão, uma coisa que só ele poderia fazer, e que era como se encontrar o filme fosse igual a encontrar a si mesmo. Então a Alexa fala que estar na floresta com ele era muito romântico, e beija o Tyler gravando tudo com a câmera. O problema é que nesse momento, o garoto começa a ouvir passos da mata em volta deles, mas quando vai checar, ele é nocauteado por alguém. Quando acorda, o jovem percebe que todos seus amigos também tinham sido pegos, e que os responsáveis eram Sonny e seus amigos, aqueles que eles tinham entrevistado mais cedo. E calma galera, se vocês não estão entendendo o motivo genial desses caras terem se metido no meio da floresta para sequestrar esses garotos, eu vou tentar explicar. É porque, de acordo com eles, os equipamentos do Tyler eram caros e chiques. Além disso, os caras também roubam a pistola que o Lalo tinha trazido, fora que todos ali queriam gravar um vídeo que iria viralizar se aproveitando das garotas do grupo, pois as palavras do Sonny foram literalmente que filmes assim dão muito dinheiro. O problema é que os gênios seriam presos por aparecerem nas filmagens, e digamos que o Tyler está gravando esse documentário com um picolé e uma Coca Zero, porque não tem nada de absurdamente caro ali, só se os chifres dele são feitos de algum material raro que a gente não sabe, mas isso aí eu acho que não dá pra vender, né? Bom, o Sonny e seus amigos devem ser ninjas disfarçados, porque não faz sentido nenhum que eles tenham conseguido rastrear os jovens até aquele ponto, já que eles estavam enfiados profundamente na mata, e ainda por cima conseguiram se aproximar sem que ninguém notasse a presença deles. Se bem que o Tyler não parece ter nenhum senso de autopreservação, já que o moleque viu o Babyface na câmera, e não só deixou de avisar os seus amigos, como também foi de cara no mato depois de ouvir uma movimentação suspeita. E supondo que não fosse um serial killer ou esses malucos escondidos no mato, a essa altura do campeonato, o Tyler já podia estar com um lobo ou um urso grudado no pescoço dele. Afinal, eles estão no meio da mata, galera, e todo cuidado aqui é pouco. E eu já falei algumas vezes isso, mas se as vítimas desse filme realmente morreram durante as gravações, por que a polícia não foi investigar tudo? Afinal, mesmo que esse filme tenha sido banido da face da terra, ele parece ter ganhado uma certa fama e notoriedade entre as pessoas, já que 20 anos depois ainda tem gente indo atrás dessa obra, ou vai ver só esse pessoal aí que conhece essa porcaria, e tão aí revirando o passado. Depois de falar aquelas atrocidades, o Sonny se prepara para fazer coisas horríveis com a Alexa, mas ele é surpreendido com uma picareta voadora bem no meio das suas costas, e eu nem preciso falar que esse aí foi pro colo do capeta, né? Nesse momento, o Babyface sai da mata igual um Charger do Left 4 Dead, atropelando os criminosos e finalizando um por um da maneira mais violenta que você conseguir imaginar. Um dos caras até tenta parar o monstro, dando um tiro de espingarda nas costas dele, mas o Babyface não sofre um único arranhão, e acaba com o bandido sem qualquer dificuldade. Em seguida, ele agarra a Alexa, que parecia surpresa em ver o Babyface ainda vivo, dizendo que aquele homem deveria estar morto. Porém, antes de ser finalizada, a mulher canta uma cantiga de ninar pro cara, o que faz ele parar de atacá-la. Porém, o serial killer se vira para atacar os outros jovens, só que a loira grita com ele e corre em direção à floresta, tentando ganhar um tempo para os seus amigos escaparem. Com isso, os garotos usam uma fogueira para queimar as abraçadeiras e escapar, pegando uma faca e as armas dos bandidos para se defenderem. Então, Tyler pede para os seus amigos voltarem até o carro e conseguirem ajuda enquanto ela salva a Alexa, pois era ele quem tinha colocado a jovem nessa furada, portanto não poderia deixá-la para trás. O Lalo até tenta convencer a Serena
Serena ficar na floresta para ajudar o seu namorado a enfrentar o assassino. Só que a garota estava pouco se ferrando e só queria ir embora dali o mais rápido possível. No caminho, a jovem tenta ligar para a polícia contando sobre os assassinatos. Só que a atendente avisa que não tinha como saber exatamente em que lugar da floresta eles estavam, deixando os jovens para morrer naquele lugar. Nesse momento, Lalo percebe que as munições que os bandidos estavam usando eram falsas. Porém, Serena fala que apesar de tudo, aqueles malucos pareciam estar realmente querendo machucá-los. E aí ambos começam a ouvir sons de passos ecoando nos arredores. Então os jovens correm por suas vidas, gritando o mais alto que podem, até que a Serena fica com o cabelo preso em uma das árvores, fazendo ela gritar mais um pouco de dor, já que eles estavam gritando pouco até agora. E aí o Lalo escuta uma respiração pesada vindo da mata, e aponta um dos sinalizadores para a criatura que fica meio atordoada com a luz. E nisso o cara pede para sua amada fugir, enquanto ele enfrenta a criatura. Só que a Serena mete o pé e o idiota fica ameaçando o psicopata com 2 sinalizadores, como se fossem armas. E aí o Babyface mostra que não está pra brincadeira, e atira no cara com a própria pistola do Lalo. E provavelmente não deve ter coisa mais humilhante do que levar um tiro com a própria arma. Em paralelo, o Tyler segue os rastros da Alexa até uma espécie de fazenda isolada no meio da mata, onde ele percebe que tinha um velho senhor sentado na varanda em sua cadeira de balanço. Então, sem saber se essa pessoa era amigável, o rapaz se esgueira até uma das janelas, e consegue invadir a casa encontrando um pôster do filme Colinas de Sangue na sala do velho. Mas o jovem acaba esbarrando em um móvel e alertando o dono da propriedade da sua presença. Bom, como eu disse anteriormente, o senso de autopreservação do Tyler tá no ranking dos piores que eu já vi. Não satisfeito em se enfiar numa mata sozinho à noite e ocultar o fato de ter um mascarado bizarro seguindo o grupo, ele ainda por cima acha uma boa ideia ficar gritando com um maluco armado, como se não fosse suficiente. Ele ainda prefere invadir a casa de um cara em plenos Estados Unidos da América, ao invés de chamar ajuda, o que é um ótimo jeito de conseguir um tiro na cara, já que se vocês não sabem, nos Estados Unidos é permitido abrir fogo contra invasores, pois é considerado autodefesa. E eu tô falando sério. Tem lugar lá que a polícia prefere que você pipoque o invasor na bala e depois ligue pra eles vir recolher o que sobrou do meliante. I don't know which homeowner shot at him. I guess they think that they did something wrong, which they did not. If somebody's breaking into your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County. We prefer that you do, actually. E nem tente distorcer minhas palavras falando que isso é algo ruim. Eu acho maravilhoso você poder se defender de um invasor dentro da sua casa sem ter que se preocupar com complicações legais depois, por ter tratado mal o bandido. Portanto, se o Tyler fosse finalizado dentro da casa, a polícia nem iria suspeitar que o dono dessa cabana é um serial killer. Do jeito que eles são nesse filme, nem investigar iriam, né? E nesse caso, o errado seria o Tyler. Mas logo logo vocês vão ver que essa é a menor das preocupações do cara. Quanto a essa história da polícia não conseguir localizar esses jovens, isso é bem improvável, já que as autoridades conseguem rastrear o sinal de celular e calcular uma área quase exata de onde a ligação foi feita, principalmente naquela mata, onde de acordo com o Lalo, tinha um sinal melhor do que na cidade. A minha teoria é que esse grupinho é tão insuportável que a atendente apenas meteu o louco e deixou eles para morrer mesmo. Mas para não depender de uma atendente simpática, a melhor coisa que essas antas poderiam ter feito era levar um GPS para saber exatamente as coordenadas onde eles estavam. Dessa forma, fica mais fácil de ser localizado e agiliza o processo, pois triangular um sinal pode ser algo demorado. Agora, falando do assassino, parece que o Babyface não é a prova de balas, já que dispararam com tiros de festim nele. Mas essa coisa tem uma força desumana, conseguindo derrubar com facilidade vários homens adultos, e arremessar uma picareta como se fosse uma bola de tênis. Sendo que essas ferramentas têm em média 6 kg de peso, e como ele pegou a única arma de verdade do grupo, lutar corpo a corpo com esse mascarado está fora de cogitação, a não ser que você queira ter alguns ossos esmagados. A nossa melhor chance aqui seria fugir e chegar até o carro para ir embora e chamar ajuda. Esse é o tipo de situação que você só corre e nem fala nada para economizar fôlego. Enquanto o Tyler invadia casas, sua namorada não estava passando pelos melhores momentos da sua vida, já que ela recebe uma ligação do Lalo no seu celular, mas logo percebe que era o Babyface que estava usando o barulho do celular para encontrar a garota enquanto carregava o corpo do talarico. Em paralelo, o Tyler continuou explorando a casa em busca da Alexa, até que ele encontra uma sala onde tinham diversos rolos de filmes, com gravações não só do filme Colinas Vermelhas, o filme que o rapaz estava procurando há tanto tempo, mas também filmagens dele junto de Alexa. Então ele percebe que desde o início, alguém estava gravando as aventuras dos jovens, e que provavelmente eles eram o próximo filme macabro do Babyface. Com medo, o Tyler continua procurando sua amiga até encontrar ela amarrada em uma cama praticamente nua. E depois de ajudar ela, a jovem fala que precisavam sair dali logo, pois finalmente se lembrou do porquê o pai dela não terminou o seu filme. Indo pro lado de fora, vemos a Serena chegando na sacada e implorando pela ajuda do velho, que era apenas um cadáver deixado ali pelo assassino. Nesse momento, o Tyler sai acompanhado da loira, mas quando iria ajudar a sua namorada, o Babyface aparece pegando o Tyler e jogando ele na parede com uma facilidade assustadora. Com a queda, o rapaz acaba perdendo a consciência e Serena aproveita a brecha para escapar. E aí o Babyface se prepara para atacar a Alexa, mas ela apenas faz carinho no seu rosto, pedindo que ele vá pegar a Serena, como se aquele monstro fosse apenas um cachorrinho, e revelando que ela era quem estava por trás disso o tempo todo. Então, desesperada, Serena tenta se esconder do assassino em uma pequena cabana do lado de fora, mas descobre que ali era o tal matadouro que aparecia no filme Colinas de Sangue, e vendo que não tinha para onde fugir e que logo o assassino entraria ali para procurá-la, a jovem se esconde dentro de um barril cheio de sangue, e quando o Babyface entra para procurá-la, ele pensa que a menina nunca
teria coragem de entrar num negócio daquele e vai embora. Assim, depois de contrair todas as doenças conhecidas pela humanidade, ela sai do barril. E aí a Serena limpa o sangue do seu corpo e pega algumas roupas das antigas vítimas do assassino. Mas quando ela pisa do lado de fora, ela é emboscada pelo Babyface e capturada. Mais tarde, Tyler acorda com o Wilson aparecendo em carne e osso. Então o diretor revela que apenas deixou o rapaz vivo porque ficou interessado na obsessão do rapaz no filme. Então o maluco revela que tinha gravado tudo desde o começo, mas que não encontrou ninguém bom para o papel de psicopata. Então ele mesmo finalizava os atores à frente das câmeras para conseguir a execução perfeita de como era um assassino em série na vida real, pois uma atuação fraca não era o suficiente para o seu filme. Com isso, o Tyler pergunta quem é o verdadeiro Babyface, e o Wilson revela uma coisa absurda, contando que engravidou a própria filha quando ela tinha apenas 13 anos, pois se sentia solitária após a morte da esposa. Dessa atrocidade nasceu o Babyface, que provavelmente já tinha transtornos mentais devido à forma que foi concebido, e o garoto realmente quis cortar a própria cara para se tornar o assassino dos sonhos do seu pai. E o Wilson ainda elogia o menino por isso, falando que ele nasceu para ser a estrela do seu show. E aí o maluco pede pro Tyler não lhe julgar por ter se relacionado com a Alexa, pois o garoto queria fazer o mesmo. E aí esse doente mostra várias filmagens do rapaz passando a mão em Alexa enquanto ela dormia. Bom, aparentemente o Wilson estava gravando esses jovens o tempo todo, pelo menos desde que o Tyler foi encontrar a Alexa no clube de strip. Isso porque ele queria continuar gravando seu filme Snuff, só que essa história toda não faz o menor sentido, já que o material inicial foi gravado há mais de 20 anos atrás. Não tem nexo o Wilson querer continuar o projeto 20 anos depois com atores completamente diferentes e com equipamentos diferentes, já que as câmeras de 20 anos atrás possuíam uma qualidade e formato de gravação muito diferente. Seria como tentar montar um Frankenstein com partes humanas e um monte de sucata de ferro velho. Eu até imaginei que esse cara tinha descoberto que os filmes Snuff eram rentáveis ou algo assim, e vendia esses filmes na internet para sobreviver. Mas pelo jeito, o roteirista estava com preguiça para explicar como esse cara sobreviveu por tanto tempo, ou a motivação do cara. Mas no final, o cara é um pirado completo mesmo. E falando em Wilson, pelo que o Tyler conseguiu ver naquela sala de vídeos antes de ser capturado, já deu pra perceber que o dono daquela casa era perigoso. Portanto, o rapaz devia ter aproveitado que ainda não foi percebido para ir até a cozinha pegar uma faca, ou algo para poder se defender caso algum inimigo aparecesse. Se bem que até onde deu pra ver, aquele não teria a menor chance de qualquer jeito, já que o Babyface possui força suficiente para jogar ele longe como se fosse um brinquedo de plástico. Sem contar que ele nem suspeitou que foi outra pessoa que amarrou aquela mulher na cama. Então dificilmente daria para ganhar dessa coisa sem uma arma à distância, já que ele teria a ajuda do Wilson, porque uma luta corpo a corpo é impensável. Se bem que talvez dê pra ganhar do serial killer usando alguma estratégia bem bolada, já que aparentemente o Babyface sofre de algum distúrbio mental, porque ele age como criança em grande parte do tempo em tela, sendo controlado por uma simples canção de Ninara. E como o animal ali não pegou nenhuma faca para se defender, a minha estratégia aqui seria um chute nos Países Baixos e correr pela minha vida como se não houvesse amanhã. E agora falando da Serena, essa garota tem que torcer muito para não ter contraído nenhuma doença, depois de entrar naquele tonel de sangue sem cobrir os olhos, nariz e boca, porque não sabemos se todas as pessoas que sangraram ali estavam livres de doenças. Então mesmo se sobrevivesse ao Babyface, ela provavelmente morreria por ter pegado alguma doença. Enquanto o Tyler descobria toda a verdade, vemos o destino cruel que sobrou para Serena e o Lalo, que estavam sendo usados por Alexa e Babyface para gravarem uma cena de tortura. A Serena até implora pela sua vida, xingando a loira por todo esse showzinho, mas essa maluca apenas diz que se orgulhava do seu trabalho, pois ninguém desconfiou dela por conta da sua atuação impecável. Em seguida, o Babyface separa os dois, levando a Serena para uma sala diferente, onde ela receberia uma punição diferente por ofender a sua mãe. E aí a jovem começa a cantar a canção de Ninar na esperança de convencer o assassino a não lhe machucar, mas o cara revela que é totalmente são, falando com a Serena numa frieza absurda, que ela poderia continuar cantando se isso fazia ela se sentir melhor, e fechando a porta para começar a se aproveitar da coitada. Em paralelo, a Alexa prepara o Lalo para o show, amarrando o cara com uma espécie de cinta de ferro, que quebra as costelas do talarico. E aí ela começa a cortar entre todas as repartições, como se o Lalo fosse uma carne pronta para ser picada. E aí vemos o Wilson levando o Tyler até o celeiro, onde finalmente seu grande filme seria gravado. Afinal, o desejo dele sempre foi assistir a Colinas de Sangue. E o cinema era algo complicado, no qual você tinha que fazer as pessoas realmente acreditarem no que estavam assistindo. Portanto, Wilson fazia aquilo tudo o mais real possível. Porém, quando chega no celeiro e vê o que a sua filha estava fazendo, Wilson surta falando que ela não era uma boa diretora e que não tinha direito de mexer na sua obra de arte, pois aquilo que ela estava fazendo era tortura, e o filme era sobre mortes violentas e rápidas, não mortes lentas e dolorosas. Com isso, eles começam a discutir, e o diretor chama o Babyface para entrar na cena. E pelo jeito que o Babyface estava, podemos imaginar exatamente o que esse maluco estava fazendo com a pobre garota. O psicopata vai até a frente das câmeras para começar o show, só que a loira fica muito revoltada com seu pai, e ao invés de deixá-lo dirigir, pois ela só cometia erros grotescos, a Alexa fica pistola e arranca a máscara do seu filho, falando que o menino sim fez algo grotesco para agradar o pai. E aí a mulher finaliza o Lalo a sangue frio, para que não houvesse gravação. O problema é que isso deixa o Wilson muito irritado, que em um surto de raiva atira na própria filha, deixando o Babyface em pânico. Em paralelo, a Serena consegue se soltar com muito esforço do arame farpado que prendia suas mãos, e pega um cutelo para poder se defender. Em seguida, a garota encontra uma parte da parede que estava remendada com madeira, e tira as tábuas de lá para poder fugir. Ok, nessa situação
situação, infelizmente não tem muito que a Serena pudesse fazer para ajudar os seus amigos, porém ela ainda poderia conseguir se salvar e vingar a morte deles, se ela fosse até o carro e dirigisse até a cidade mais próxima para levar as autoridades até aquele lugar macabro. Assim eles poderiam prender o Wilson e a sua família maluca, para que nunca mais ferissem alguém. Porém, se o carro estivesse muito longe, a jovem poderia voltar até o local onde o sonho foi finalizado, para tentar pegar algum celular nos corpos e chamar ajuda, ou até mesmo correr até a estrada a pé e andar até algum lugar seguro, pois com certeza deve ter algum posto de gasolina, restaurante ou hotel na beira da estrada, onde tivessem pessoas que conseguiriam ajudar. Isso porque permanecer naquele lugar e tentar lutar contra o Babyface nesse estado descontrolado é praticamente pedir para ser finalizada, já que o cara é praticamente um super vilão de quadrinhos. Voltando ao set de filmagem, o assassino percebe que estava do lado errado esse tempo todo após ver a sua mãe ferida. Então ele amarra a máscara em sua face usando o arame farpado e parte para cima do Wilson, que até tenta convencê-lo a não lhe matar, pois era o seu pai. Mas o Tyler consegue se desamarrar e pegar a sua câmera falando para o monstro que agora era o momento da ação. Então, com vários golpes, o Babyface executa o diretor. Mas quando o Tyler estava começando a achar que ficaria livre, o mascarado parte para cima dele, o derrubando. Só que antes de conseguir finalizar o garoto, Serena perfura o corpo do serial killer por trás, salvando seu namorado, ao menos era o que pensávamos, já que descobrimos que a Alexa ainda estava viva. Então ela apaga o casal na base da pasada. Quando acorda, o Tyler se vê preso na cadeira novamente, ao lado de dezenas de corpos colocados ali para ver um filme, e a Alexa aparece agradecendo ao garoto por toda a ajuda que ele lhe deu, pois foi graças ao rapaz que ela descobriu seu verdadeiro potencial, e por isso daria a ele o que o Tyler queria há tanto tempo. Então a jovem deixa o garoto assistindo a versão final de Colinas de Sangue, e as imagens perturbadoras, somado ao fato da experiência traumática que o garoto teve, fizeram com que o Tyler enlouquecesse e começasse a coringar fortemente, enquanto os arames farpados cortavam os seus braços, indicando que ele não ia durar muito tempo perdendo tanto sangue. Meses se passam, e vemos o destino cruel que Serena se encontrava, já que ela acabou engravidando do Babyface após a atrocidade que sofreu. E como a garota tinha finalizado seu filho, Alexa aprendeu até que pudesse dar à luz, pois aquele novo filho que nasceria seria o seu novo Babyface. Bom galera, tem umas paradas que eu deixei pro final pra falar, e uma delas é que a Alexa é a melhor atriz do mundo. Essa aí deu a vida pelo papel, ou o Tyler que é muito burro, pois ele encontrou essa mulher usando drogas pesadas, e se ela estava fazendo tudo isso para encontrar um otário para continuar o seu filme, era um grande tiro no escuro, né? Porque eu duvido muito que esse pessoal aí tinha um esquema para sempre capturar as pessoas que iam atrás do Colinas de Sangue, até porque não teriam muitas pessoas indo atrás dessa porcaria. Então essa garota ficou se entorpecendo e trabalhando em um clube de strip apenas para atrair esse otário, sem contar o tempo todo que ela ficou fingindo estar se recuperando de abstinência. Realmente uma atuação digna de Oscar. O Tyler eu acredito que não tenha sobrevivido, já que seria a segunda vez que ele ia se arrebentar escapando da cadeira de rodas. Provavelmente o coitado sangrou ali até ir de base. Agora falando da Serena, pela condição que ela estava amarrada, eu não acredito que ela irá sobreviver até o final da gestação, já que a Alexa tem jeito de ser psicopata o suficiente para esquecer de alimentar a mulher direito, e mesmo que ela sobrevivesse até o parto, dificilmente ela continuaria viva depois dele. Mas se esses idiotas não confiassem 100% em uma estranha, e levassem mais armas e não fossem tão burros, e essa parte aqui seria mais difícil, daria facilmente para sobreviver a esses três malucos. Afinal, eles eram humanos, nada que uma Glock com alguns cartuchos não resolvesse. Fala galera, o que vocês fariam se encontrasse esse psicopata na frente de vocês? Me contem nos comentários. E se você fosse um jornalista que vai até uma faculdade que dizem ser assombrada, para tentar provar a existência de fantasmas, você acha que conseguiria sobreviver? Quer saber se esse pessoal vai conseguir sair desse lugar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ir atrás de histórias de terror, porque às vezes elas podem ser reais.